Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, hoje eu quero ler um texto para vocês do Osho, para variar. É uma pergunta que ele recebeu, eu gostei muito da resposta que ele deu, acho que pode ajudar alguns de vocês. Então a pergunta é a seguinte, tá no site osho.com. Então ele recebeu a pergunta de um seguidor, né, que falava assim: Osho, minha vida parece ser governada pelo medo, você pode me ajudar? Aí ele responde assim: eu vou ajudar, é por isso que eu estou aqui. A vida de todos, mais ou menos, é governada pelo medo, porque há somente duas maneiras de viver a vida. Ou ela pode ser governada pelo amor, ou ela pode ser governada pelo medo. Normalmente, a menos que você tenha aprendido a amar, ela é governada pelo medo. Sem amor, o medo está afadado a estar lá. Ele é somente uma ausência de amor, não tem nada de positivo nisto, é somente ausência de amor. Mas se você pode amar, o medo desaparece. Vou repetir. Se você pode amar, o medo desaparece. No momento do amor não existe nem mesmo a morte. Há apenas uma coisa na vida que vence a morte, e ela é o amor. Todo medo está relacionado à morte, e só o amor pode conquistar a morte. Então, uma coisa que eu gostaria de dizer a você é: não preste muita atenção ao medo, porque ele se torna uma auto-hipnose. Se você continuar repetindo que você vive com medo, que sua vida é governada pelo medo, que você é dominado pelo medo, medo, então você está ajudando-o. Anote isto, que a sua vida é governada pelo medo, pronto. Isso simplesmente mostra que o amor ainda não se tornou tão poderoso para que o medo desapareça. Vou repetir essa frase. Isso simplesmente mostra que o amor ainda não se tornou tão poderoso para que o medo desapareça. O medo é somente um sintoma, não é uma doença, não há cura para isto, não há necessidade. Então, ele é somente um sintoma e é muito útil porque mostra que você não deve desperdiçar sua vida por mais tempo. Ele simplesmente diz a você para amar mais. Então eu não vou falar sobre o medo, eu vou lhe ajudar a amar mais e o medo desaparece como consequência. Se você começa a trabalhar diretamente no medo, você o fortalece, porque toda a sua atenção será focada nele. É como se alguém está tentando destruir as trevas e torna-se focado, obcecado com a forma de destruir as trevas. Você não pode destruir a escuridão porque, em primeiro lugar, ela não está lá. Note o fato de que a escuridão está lá e então comece a trabalhar em como trazer a luz. Gente, eu achei esse texto de uma profundidade gigantesca, porque muitas vezes quando a gente está com algum problema na vida, quando a gente tem algum medo, às vezes a gente acha que para superar o medo a gente tem que ficar olhando para ele ou falando dele. Só que, como muito bem ensinam, né, os Abraham Hicks, e esse ensinamento vai muito ao encontro desse texto do Osho, aquilo para o que a gente dá atenção, para o que a gente dá poder, aumenta. Então, se você está sentindo muito medo, a sugestão que o Osho dá é assim: não fique olhando para o medo, não dê atenção para isso. Aumente a sua amorosidade. Se você for mais amoroso, naturalmente o medo vai diminuir. Porque quando a gente tem muito medo de alguma coisa, isso mostra que a nossa amorosidade ainda não está grande o suficiente. Porque como a gente expande a amorosidade? É se conectando com a fonte criadora. Então, se você faz terapia, se você busca o autoconhecimento, se você tem momentos diários de silêncio interno, nos quais você para tudo, silencia o seu ego, olha para dentro. Se você tem momentos diários de conexão com Deus, de meditação, de conexão com a fonte, naturalmente a sua amorosidade começa a se expandir, porque o amor é a sua verdadeira natureza, né? O Ali Cravo tem uma frase que eu gosto muito, ele fala assim: não brigue com as sombras, aumente a sua luz. E como é que você aumenta a sua luz? É aumentando o processo de autoconhecimento.
é olhando mais para dentro, é ficando mais em solitude, tendo esses momentos nos quais você para tudo e observa o que você sente sem se identificar com os desejos do ego. Porque quando a gente está com medo, a gente está identificado com o ego, que é o nosso falso eu, e o nosso falso eu é uma ilusão. Então, para a gente não ter medo, ou para ter menos medo, porque ficar totalmente sem medo num planeta de provas e expiações é mais difícil, mas a gente pode reduzir o medo aumentando a nossa consciência. Então, se você tem esses momentos diários, todo dia, nem que sejam 5 minutinhos por dia, que você para e silencia e faz essa conexão com a fonte, você vai perceber que nesse momento, se você deixar os seus pensamentos passarem, como se fossem nuvens passando no céu, sem se identificar com eles, você vai perceber que no estado meditativo, que é o momento pós-meditação, você tende a estar muito mais amoroso, muito mais alegre, porque você se conecta com quem você é de verdade. E aí uma série de medos que estavam te paralisando, eles começam a diminuir. Tanto que coragem significa agir com o coração, né? Então, uma pessoa corajosa é uma pessoa que está alinhada com a fonte criadora. Ela está agindo com o coração, ela está em consonância com quem ela realmente é. Ou seja, ela está alinhada com o verdadeiro eu. Claro, gente, aquele medo instintivo de sobrevivência, ele é natural e necessário, mas não é desse medo que eu estou falando. A maioria de nós, a gente nasce numa sociedade que vai colocando medo na gente o tempo todo. A gente aprende a desconfiar um do outro, né? Então, assim, tem várias circunstâncias sociais e relacionamentos que a gente vive ao longo da vida, figuras de autoridade, que vão implantando medo na gente. E através do medo, a gente vai ficando imobilizado, a gente deixa de exercer a excelência das nossas capacidades, a gente desconfia uns dos outros, às vezes a gente consome coisas que não precisaria consumir por conta do medo, né? Então a gente acaba muitas vezes se distanciando da nossa essência e às vezes a gente tem medo de experimentar coisa nova, de viver um relacionamento porque a gente já espera o pior do outro. Ah, aquele fulano vai me trair. Ah, é muito arriscado eu conhecer uma pessoa nova, que essa pessoa pode me fazer mal, pode me enganar, pode fazer fofoca, pode usar aquilo que eu falei contra mim. Então a gente está sempre com medo uns dos outros. Muitas vezes as coisas que a gente consome também, né, em termos de filmes, por exemplo, também nos ensina a desconfiar uns dos outros, a não se entregar por amor, porque senão a gente vai ser enganado, vai ser lesado, vai ser passado para trás. E com isso a gente vai fortalecendo o nosso ego. Nosso ego tem muito medo de morrer, de perder o poder, e quanto mais medo a gente tem, mais forte fica o ego, porque o ego adora o drama e o sofrimento. O ego precisa do sofrimento, né, para poder existir. Então, quanto mais medo a gente tem, mais o egão vai crescendo e vai tomando posse, vai tomando poder, né? E com isso, a nossa amorosidade vai ficando reprimida, porque para você ser uma pessoa verdadeiramente amorosa, você tem que deixar o ego morrer, ou seja, você tem que deixar os mecanismos de poder e autoafirmação do ego de lado. E você só consegue fazer isso na excelência se você estiver alinhado com a fonte criadora. E para isso é preciso coragem, porque tem que ter entrega, tem que ter aceitação da realidade, você precisa parar de brigar contra a vida, você precisa aprender a ouvir a voz da sabedoria interior, a voz da sua intuição. Você precisa fazer orações diárias para criar formas de pensamento positivas, para poder atrair bons espíritos e boas situações, entende? Então, para deixar o ego morrer, é preciso uma mudança de postura interna. Às vezes a gente fala assim, ah, mas é que eu vivo num lugar perigoso, é porque a minha cidade é assim ou assado, o meu país, a gente está sempre olhando para fora. Mas a questão nunca é externa, ela é interna, porque você pode estar morando onde for. A questão é a sua postura interna, a sua sintonia em relação a tudo que acontece. Que aquilo que acontece fora vai te afetar dependendo da sua sintonia. Tanto que situações externas afetam as pessoas de formas diferentes, porque as pessoas não são iguais. Elas não vibram igual, né? Elas não têm as mesmas experiências que elas precisam passar. E tudo depende da sintonia interior.
E é por isso que a minha sugestão amorosa para você hoje é para você não ficar discutindo com as sombras, se revoltando contra o que acontece no mundo, querendo salvar o mundo, mudar a realidade externa. O principal, né, o essencial, é você mudar a sua consciência, é você elevar a sua percepção, porque quando você eleva a sua percepção através da conexão com a fonte criadora, os momentos pacíficos na sua vida aumentam, porque você começa a criá-los através dessa postura interna. Essa postura pacífica, não reativa, não briguenta, não bélica, e sim uma postura mais amorosa, mais compassiva, mais compreensiva. Quando você muda a sua postura interna, o tipo de relação que você começa a espelhar fora de você, como um reflexo do seu mundo interno, também começa a mudar. A gente sabe pelas leis herméticas que aquilo que está dentro está fora, né, gente? Então não adianta a gente querer mudar o externo sem mudar a nossa consciência, vai ser inútil. Porque às vezes você muda o externo achando que resolveu a causa do problema, só que você só tapou o sol com a peneira, porque depois no externo o problema vai continuar se manifestando quando a causa, quando a matriz do problema não foi resolvida. Você vai continuar manifestando o problema fora de você se você não tiver essa coragem de parar, de olhar para dentro, de fazer uma terapia, de observar aquilo que você está sentindo ao longo do dia, de praticar o orai e vigiai. Tudo isso significa trazer consciência. A maioria de nós, a gente vive muito no automático, a gente fica colecionando coisas para fazer, a gente não sente nada. Então, marca de sair com um amigo, faz um trabalho aqui, uma viagem a colar, mas não está sentindo nada, porque não está conectado com a fonte. Só está fazendo, mas essas ações são mecânicas, não são ações em consonância com a fonte criadora. Então isso não traz realização pessoal. Quando você coleciona ações sem inspiração, sem conexão, é como se você não tivesse feito nada. Então não resolve o problema pela causa, entende? Por isso que quando você quer mudar fora, a primeira atitude que você precisa ter é mudar dentro, é fazer essa conexão interna, esse processo de autoconhecimento que é lento, não é do dia para a noite. É ter essa proposta de meditação diária. Se você é muito agitado, muito ansioso, não consegue parar e meditar, faça uma atividade física, uma dança, uma corrida, uma musculação, uma arte marcial. E depois, quando você acabar de fazer essa atividade física, você vai para a meditação, porque aí você já cansou o seu ego e facilitou esse processo de aquietamento interno, entende? Faça alguma atividade mais intensa e depois, quando a sua respiração já estiver mais lenta, aí você pode parar, silenciar, meditar. No pós-meditação, que é o estado meditativo, você pode pedir a presença do seu anjo da guarda, né, para você se conectar com ele, para você ter respostas em relação às dúvidas que você tem. Perceba que você não ficou tentando intelectualizar o medo ou lutando contra o medo. Bastou você trazer consciência para o momento presente. E aí a coleção desses momentos desemboca num aumento da amorosidade, da consciência amorosa e, consequentemente, da diminuição do medo. Gente, esse foi meu recadinho de hoje, espero que tenha tocado o coração de pelo menos alguns de vocês. Quero relembrar a todos, já dei esse aviso na rede social vizinha, mas aqui no YouTube ainda não. Agora, dias 14, 15 e 16 de abril, vai ter o curso de Theta Healing DNA avançado, que é ministrado pelo meu pai, Wilson Valim. O curso é online, é para quem já fez o Theta Healing DNA básico. Então, se for do seu interesse, se você sentiu o chamado, recomendo que você faça. Esse curso é maravilhoso, é transformador. Eu já fiz, mudou muito a minha vida por conta da mudança de crenças, da mudança de padrão energético. E o meu pai é uma pessoa muito perceptível, ele é muito amoroso, ele é muito intuído, muito guiado espiritualmente. Então, se você sentir no seu coração que é para você, caso você já tenha feito o primeiro curso, né, que é o de DNA básico,
Super recomendo que você faça, é online, então você pode fazer de qualquer lugar do mundo e com certeza se você sentiu o chamado, esse curso é para você. As instruções para você se inscrever estão aqui na descrição do vídeo. E a seguir eu coloquei alguns detalhes também sobre o meu clube de assinatura para quem ainda não sabe, não conhece e para quem tem interesse em participar do clube, os detalhes estão a seguir. Então é isso, gente, um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos. Se você sente afinidade com o conteúdo que eu produzo aqui nas redes sociais, se você quer estar mais próximo de mim e ter acesso a um conteúdo inédito, eu te convido a participar do meu clube de assinaturas. Nesse clube eu produzo esses vídeos semanais inéditos sobre temas que eu falo nas redes sociais, só que lá eu consigo falar de maneira mais aberta, mais profunda, mais solta, porque é para um público seleto. Além dos vídeos inéditos, eu fiz uma curadoria e selecionei o melhor daquilo que eu já venho produzindo nas redes sociais ao longo dos 10 anos, que eu produzo conteúdo para as redes. Tem muito material espalhado por aí, mas nesse clube eu consegui selecionar o melhor desse material e deixar tudo num único espaço. Além disso, no clube você tem acesso com antecedência ao vídeo que vai ao ar aqui na terça-feira no YouTube. No clube você consegue ter acesso a esse vídeo já no sábado, além do que você também tem acesso ao vídeo sem as propagandas do Google. Então, se você quiser se inscrever, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você pode fazer o plano mensal, o anual, o semestral, o que for melhor para você. E a seguir eu selecionei alguns momentos bem especiais do clube para você ter uma degustação e sentir se toca ou não o seu coração. Se tocar, você será muito bem-vindo ao clube. E o que o Mentor Amigo fala é assim: quando a gente decide vir aqui para a Terra, reencarnar, é como se a gente estivesse numa agência de viagem. Então você escolhe o pacote que você quer. Sempre ficava mal, eu saía totalmente sugada. Mas sabe quando você gosta muito da pessoa e você não quer admitir nem pra você mesmo que isso está acontecendo, embora a vida te dê inúmeros sinais, te mostre claramente que aquela pessoa tá te sugando, mas sabe quando você não quer ver porque você aprecia muito a companhia da pessoa, você ama a pessoa, Então ela fala de 5 estratégias para lidar com a negligência emocional dos pais. Porque é muito comum quem sofreu em relacionamentos narcisistas, e eu acho bacana que isso não serve só para relacionamento com o pai, mas para qualquer tipo de vínculo que você teve com alguém que você se sentiu muito rejeitado, muito abandonado, essas dicas são muito úteis, eu vou comentar mais sobre elas. Tudo que a gente vê fora, de algum modo, é uma projeção do mundo interno, Então não adianta a gente querer resolver fora, curar as outras pessoas sem olhar pra gente, porque isso vem de uma arrogância, uma ideia bastante equivocada, porque o que promove a libertação é a expansão da consciência, poder trabalhar melhor para esse projeto que eles estavam querendo implantar na Terra, E não tem só os arcturianos, tem um monte de equipe, tem um monte de gente que trabalha com eles, um monte de grupos, tem grupos de diferentes planetas, todo mundo que trabalha para a luz de alguma forma tem conexão com algum tipo de planeta, tem sintonia, às vezes com as Pleiades, às vezes com arcturianos, às vezes com Sírios,